Queridos irmãos, chega o momento da mensagem, a hora vai avançando, já estamos às 8 horas e 15 minutos. E eu queria falar hoje sobre um profeta que não é muito comum a gente ouvir na Bíblia, falar ele num viés falando sobre oração, referente à oração. Mas esse profeta orou. Não existe profeta, não existe servo do Senhor, serva de Deus sem oração. A oração é a alma, a oração é fundamental, é um dos maiores pilares na vida de um homem que Deus chama para fazer a sua obra. Sem oração, sem profecia, o povo perece. Nós precisamos estar em oração. Quem mais falou de oração foi Jesus Cristo. E ele orava, madrugada, orava, ensinava os outros a orar. Falou de parábola sobre oração. Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento, se você falar sobre Daniel, todo mundo vai entender que profeta é de oração, ou não é verdade? Ele e seus amigos, para ele não tinha decreto de rei algum que fazia ele parar de orar. A oração, para na vida de Daniel, é tudo. E a gente vê que Daniel disse que tem um Deus no céu, que revela segredo, e ele é inspiração para qualquer pregador falar de Daniel sobre oração. Finalmente ele entra numa cova cheia de leões, e oração ele sai daquela cova. A gente escuta a história de Daniel, fica maravilhado. Se a gente falar de Jeremias, talvez um dos profetas que mais orou. Se você for estudar ontologia, a história de Jeremias é impressionante. Quem não lembra de Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias, ele levava o povo a orar. Clama a Deus. Deus quer que vocês clamem. Deus, ele está interessado na oração do seu povo. A gente vai ver ele falando sobre essa carta mesmo que eu acabei de ler. No capítulo 29, diz que ore ao Senhor pela paz. Peça a Deus. Foi muito perseguido. Se a gente for falar para o profeta Isaías, era outro homem de oração. No ano que morreu o rei Uzias, a sua chamada foi dentro de um templo. Ele estava no templo orando quando ele recebeu uma chamada de Deus. Deus nesta noite está falando com a gente, vai falar mais ainda através da sua palavra. E ele estava no templo e teve a visão. Foi no ano que morreu o rei Uzias. A gente sabe dessa história do profeta. Se você for para Ezequiel, que profeta maravilhoso, poderoso esse profeta. Ele foi bater num vale de ossos secos. E o Deus mandou ele pregar para os ossos secos. É uma história realmente impressionante. E ele foi profeta a um povo difícil. Deus chegou até a dizer, olha, se eu te mandasse para um povo de língua estranha, ele te ouviria. Mas como é meu povo, são teimosos. Mas você fale, você pregue. E ele ali, o profeta Ezequiel, ele não desobedeceu a Deus. Aí você vai falar, profeta Osés, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele fala de muita oração também. Chegue-se a Deus. Vai falar de oração o tempo todo. Mas se eu trouxer uma mensagem hoje falando de Jonas, um homem de oração, vamos estranhar um pouco ou não? Jonas, pastor? E Jonas orou? A princípio não. Ele é conhecido como profeta fujão. Ou não é verdade? Até quando o navio dele estava para afundar, que ele estava no navio, ele não orou? Os marinheiros clamavam a seus deuses. Era cada oração errada, sei lá, do modo deles, né? Para ele estava certo. E Jonas estava fazendo o quê? Orando ou dormindo? Será que tem crente que ainda hoje está dormindo ou não? Enquanto a igreja ora, ele está fazendo o quê? Dormindo, distraído. Até um dia que o barco vai balançar. Até um dia que o navio vai começar a torar e vai lembrar. Impressionante que a gente lembra de oração, mais ainda quando vem as lutas. Quando vem as dificuldades, a gente lembra. Parece que quando a gente está com a vida mais confortável, é muito, assim, de uma certa forma, o homem é propenso, inclinado a esquecer de Deus. Está sem dor. A família está beleza. Está lá o seu emprego. Está tudo andando direitinho. Luta tem, mas não está. Aí você vai ver que quando aparece vou usar uma expressão de um irmão, que ele, pastor, quando aparece as tromba que ele fala é luta. Aí a pessoa começa a dizer, ai meu Deus, vou para oração, ora por mim, e lê Bíblia e manda versículo, mas quando está na luta, mas, e Jonas, onde é que entra nisso, pastor? Jonas, a gente conhecido que é um profeta que geralmente a pregação é no momento missionário. É alguém que foi chamado por Deus, mas qual foi a resposta de Deus para ele? Ele nem deu resposta, ele fugiu. Porque teve uns que disseram, não Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Mas Jonas simplesmente, Deus deu uma ordem e ele foi para outro lugar. Ele não quis saber. Deus chamou Jonas, porque quando Deus chama a gente, Deus capacita. Deus, ele coloca, ele dá capacidade para você cumprir a obra.
Mas Jonas ficou assim, tanto meio amedrontado, e fugiu da presença do Senhor. E nesse livro aqui, conta essa história. Ele é chamado também de um profeta desobediente. Desobedeceu. Mas eu insisto em dizer que Jonas orou. Jonas orou. O capítulo 1 primeiro todinho não queria saber de oração. Era envolvido tudo, tinha medo lá dos habitantes lá, os ninivitas. Ele não queria nem saber daquela cidade ir para lá. O medo. E ele fugiu. Quando o Senhor mandou Jonas para uma obra, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Você sabia que nós estamos no mundo, o mundo é muito malicioso, essa malícia chega na frente do Senhor, e sabe quem Deus manda a gente pregar para os maliciosos? A gente às vezes quer pregar para a pessoa boazinha, Deus manda pregar para os perversos, para as pessoas que não querem nada com Ele, e Deus chamou o profeta para fazer isso. Não, vou me meter naquilo não, só vou pregar para pessoas pianinho e tal. Quem disse isso a você? É para pregar para pessoas que realmente que não têm nenhum conhecimento, pessoas que não querem saber de Deus, mas a gente vai pregar. Eu estava falando outro dia, não sei, aqui no culto de oração, não sei se foi um matinal, domingo pela manhã, bem cedinho, Marisa disse, Samuel, vamos ali em Tiúma fazer umas comprinhas de verdura e tal. Agora a gente tem que ir cedo, 6 horas da manhã, né? 5h30, 6 horas. Eu, bora. Eu disse, eu não vou nem sair do carro, eu tomei umas dorzinhas e tal. Ela fez, tá bom, tu fica no carro e eu vou fazer as compras, a gente vai. Eu, tá bom. Aí cheguei no local lá, muito cheio, quem já foi lá sabe como é que é, desde domingo, até para um estacionamento é horrível. Mas a gente foi, né? Sempre acontece isso. E chegando lá, esse marido não vou poder ficar muito perto não, como não está lotado hoje. Mas a gente colocou o carro, tu vai ficar onde? Eu vou ficar por aqui mesmo. Assim, bora. Aí ela foi, quando ela foi eu pensei, poxa, ela vai pegar uns pesozinhos, que ela vai comprar um negócio, eu vou atrás dela. Deu um tempo, mais ou menos sei por onde ela compra as coisas, aí saí. Mas só que para achar, viu, é muita coisa. Eu fico bem atento, né? Aquela mulher que tem um pitoca, ela estava com pitoca, mas tem várias mulheres de pitoca, ela estava com o cabelo amarrado de um jeito, eu fui olhando para ver, né, pelas cabeças, que é muita gente. Aí do nada, isso aconteceu domingo agora que passou. Passou uma irmã junto de mim e fez, Pai do Senhor, pastor Samuel. Aí eu olhei assim para a irmã, disse, amém. Aí eu olhei mais. Não, Pai do Senhor, pastor Samuel Bernardes. Disse meu nome, disse meu sobrenome. Eu disse, amém. Eu sei que o senhor não lembra de mim. Estava com um pacote na mão, não dá nem para conversar de um peso. Ela já tinha feito as compras dela. Mas olha, faz 6 anos que através de uma mensagem, eu fui ali na IEBT. Eu ouvi aquela palavra e nunca mais minha vida foi a mesma, porque Deus falou meu coração. Deus falou de uma forma tão forte. Eu não sou membro da sua igreja. Eu estou em Santa Mônica, na Igreja Batista Missionária. Lá eu estou servindo ao Senhor, lá eu estou dirigindo um trabalho. Eu disse, que bom, irmã. Ela disse, Deus lhe abençoe, meu pastor, continue pregando. Mas a gente às vezes não quer pregar. A gente não sabe o que vai acontecer, temos que obedecer só o que Deus mandar. E tantas coisas têm acontecido, e na terça-feira da madrugada eu tive uma experiência com Deus em oração, orando, buscando ao Senhor. É muito bom o crente levantar pela madrugada, não só tomar água, mas orar, se possível, orar mesmo. Pergunte a Deus, fala com Deus. E ali Deus mandou uma mensagem, eu não queria deixar para outro dia, teve algo, eu preguei logo aquela mensagem, na madrugada mesmo, e mandei para algumas pessoas. Você vai ver lá umas 2 e pouco, 3 horas da manhã. E uma dessas pessoas que eu mandei para um irmão que não é dessa igreja, ele é do Ministério Bairro Novo, também Assembleia. E ele ali, ele sonhou comigo, só soube da história porque ele sonhou comigo. Ele sonhou, rapaz, você não está escutando mais minha mensagem não? Você não está olhando mais o WhatsApp não? Olhe que Deus quer falar com você através de uma mensagem. E eu estava pregando de madrugada, não sabia. Aí eu mando para ele, esse irmão, a gente chama ele de Célio Som, Célio da PE 22 aqui. Aí Célio chegou lá, disse que quando acordou com aquele sonho, eu mandando ele, quando ele olhou, não tinha mensagem, ele falou, só foi sonho. Ele encostou o celular. Daqui a pouco, quando ele foi olhar para o celular, pastor Samuel, quando ele escutou a mensagem, caiu em pranto, porque era uma situação que ele estava passando, ligou para mim e disse, pastor, eu estou devagar. Aquele canta em conjunto coral, um homem de Deus, mas o mundo sufocando ele. E ele voltou-se mais para o Senhor. Ligou para mim. Estou contando esse testemunho até pessoal, para a gente saber, Jonas não tinha ideia que o rei daquela cidade, que ele achava perversa, ia se prostrar, e mais, ele nem sabia que a pregação, se ele obedecendo a Deus, que aquele homem até jejuar, e toda a cidade se converteu. A gente não sabe, agora tem que obedecer a Deus, mesmo naquilo que você acha que é impossível, obedeça, faça a vontade de Deus, que Deus vai fazer um milagre, Ele vai operar maravilhas. Mas Jonas, ele não era de oração não.
Aconteceu uma tragédia, Deus ficou logo chateado com Jonas. Sabia que Deus fica abusado quando a gente começa a fugir? Sai pela tangente. Veja o que aconteceu, logo no capítulo 1, verso 4. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento. Deus mandou um grande vento para ver se o profeta acordava. Mas, irmãos, Deus manda sinais, Deus manda vento, Deus cria situação para ver se acorda. Quem acha que Jonas acordou? Quem conhece sabe, não acordou não. Vamos lá. Olha o que aconteceu nesse grande vento. Diz que era uma tempestade e aquele navio estava para se quebrar. Quase se acabando todo mundo. Aí agora eu acho que Jonas vai orar. O negócio está preto, né? As coisas difíceis. Então temeram os marinheiros. E olha o que é que acontece no verso 5. 1:5. E clamava cada um ao seu Deus. E lançava no mar fazenda. Estava no navio para aliviar o peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormiu, e o sono era profundo. Ele podia até calcular, dizer, espera aí, isso aí eu preciso orar, porque tem coisa que está acontecendo e a gente não está despertando. Deus poderia até desistir, porque Deus é Deus, Ele levanta quem Ele quer. Não quer não, eu levanto outra pessoa, porque Deus é Deus. Deus disse a Josué assim, olha, o meu servo Moisés é morto, agora tu vai se levantar, vou te levantar. Mas Senhor, quem sou eu? Moisés é Moisés, eu sou Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Sou eu que sou com você. Não é o pastor que é iluminado que você... É Deus quem levanta é Deus. E se você quer ser usado por Deus, tem luta, você vai ser usada, você vai ser usado. A Bíblia diz que o justo viverá dessa fé, mas se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Não podemos recuar, não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Mas Jonas recuou. Mas sabe o que aconteceu? O capitão, diz aqui o texto, então, o capitão, lançaram o só tal, e dizia a cada um e tal. Aliás, no versículo 6, levanta-te, dormente. Levanta e invoca teu Deus, vai orar, dormente. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pareçamos. Ali era o mestre do navio, chamou Jonas no versículo 6, e dizia a cada um seu companheiro, vinde, lancemos sorte, aquela agonia toda, e o barco quase se quebrando. Então lhe disseram, declara agora quem tu és, e por que vê esse mal, que ocupação é a tua, de onde tu vens, qual é a tua terra, e de que povo é, porque tu não estás na lista aqui, das pessoas que estavam nesse navio, de onde tu aparecesse, hein? Porque está vindo esse mal, acho que é por causa de você. E Jonas tem uma resposta surpreendente. A resposta de Jonas é surpreendente. Versículo, eu vou adiantar o versículo 12, diz assim, e sabe o que ele disse? Levantai-me, Jonas, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. 1:12, porque eu sei que essa tempestade está acontecendo, foi por causa de mim. Você sabia que tem muitos lares sacudindo? É luta, e tem um Jonas lá dentro, tem alguém desobediente, tem alguém que não quer orar, tem alguém que insiste, mas não quer, muitas vezes abandonou a igreja, mas se perguntar se tem fé, diz que tem fé, mas não quer saber de igreja, mas não deixa o trabalho, não deixa outra atividade, mas para a igreja não quer, sai para todo canto, mas para a casa do Senhor não vem, não quer saber. Infelizmente, muitas mães e pais não têm nem mais voz, não adianta, porque está no coração a frieza. Declara de onde você vem, que povo tu és. Olha, sabe de uma coisa, vamos cortar a conversa, me joga no mar, porque o navio está desse jeito e o mar está bravo por causa de mim. Os marinheiros ficaram assustados com essa conversa e tentaram salvar ele de um lado, do outro, mas até aqui Jonas não quer orar. E finalmente, Senhor, porque a gente vai perecer por causa desse homem, versículo 14, a gente vai perecer por causa desse homem, lá no finalzinho, não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Versículo 15, a igreja pode ler comigo, o que é que tem no 15? E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o quê? Tem gente que vai ter que ser jogado fora mesmo, isso é com Deus, não? Deus vai tratar. Porque não quer nada com a palavra, não quer nada de consagração.
vai ter que dar uma volta, o mar vai ficar bravio. Eu estou falando isso aqui que Deus coloca no meu coração, porque são indiferentes, são pessoas que não querem fazer a obra, e quando faz relaxadamente, são quase que nem um cristal, qualquer coisinha se quebra, são que nem aquela ervazinha do mato que diz que é preguiça, né? Até o pessoal até brincava, preguiça, fecha a porta e vai para missa, tal. Lembra dessa história? Alguém lembra disso? Eu brincava com isso, preguiça, fecha a porta e vai para o culto. Vai para o culto? Para a missa não, para o culto. Mas a preguiça não quer saber de culto, nem de missa, nem de nada. Me joga no mar. Desobediente. Me joga onde tu quer, porque eu não vou orar. Eu não quero orar. Ah, irmão, quem disse que é como você quer? O negócio vai apertar e vai ter que orar. Vai chegar um momento que alguém vai dizer assim, Micho, como estás de oração agora? E só Deus sabe, Deus começa a apertar. O pastor Roberto Amorim disse que crente é que nem creme dental. Se apertar, ainda sai aquela pastazinha, não tem aquele negócio, né? Está lá no finalzinho, você espreme só um pouquinho. Porque é animado para tudo. É nota 10 onde passa. Agora para a igreja, ó, é cheio de kikiki, é cheio de coisinha. Lá no trabalho pode matar de raiva, mas vai deixar o emprego, é doido? Vai perder? Mas na igreja, né? As coisas de Deus devem ser levadas muito a sério. Mas Jonas não queria saber. Agora vem a oração do profeta. Segura aí, o capítulo 2. É um capítulo todinho de oração. Só tem 10 versículos. Mas veja agora. Deus vai atrás, né? Eu fico pensando às vezes, porque Deus não poderia nem ir atrás, mas Deus foi atrás. Vamos ver o que aconteceu agora? Capítulo 2, versículo 1. Está aí. Vamos lá. 2, 1. Leia como está aqui. Vamos lá. E orou Jonas ao seu Deus. Orou de onde? No porão do navio não queria orar. Dentro do navio não queria orar. Preferiu morrer. Mas quando a coisa apertou, essa mensagem mais nunca vai sair da sua mente. Porque Deus está mandando essa mensagem para todos nós nessa noite. Às vezes a gente fica da obra de Deus, ó, a gente assume e abraça tudo, mas para a obra de Deus a gente vai escanteando. A gente tem que ter cuidado. Jonas aprendeu uma lição dura. Foi no ventre de um peixe que ele veio orar. Capítulo 1 todinho é só rebeldia. Capítulo 2 ele já começa a orar. Mas olha o que ele disse nessa oração. Só tem 10 versículos, uma oração curta. E ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu ouviste a minha voz. Oração de Jonas. Em primeiro lugar, foi uma oração intensa. Para quem estava dormente, para quem não queria mais nada, vinha para a igreja pulsa, aí vem para a igreja, parece que está até fazendo um favor ao pastor. A mim não. Você vem porque você precisa, eu também, nós somos carentes. É a casa de oração. Eu fico até contente quando eu vejo você, mas você vem para Jesus, para a glória de Jesus. Quem vem para homem já recebeu a recompensa. Mas se você vem buscar Deus, Deus fala com você. E agora Jonas ora. Começa a orar. Tem pessoas que vão orar quando estiver lá dentro. Tem irmão que tem uma brincadeira que eu não gosto de brincar com isso, nem a palavra de Deus. Cuidado que tem uma baleia por aí. O primeiro cabelo de nem foi uma baleia. É um grande peixe. Tem gente que vem para a casa do Senhor quando Mozart está ali, Mozart sabe. Ingrid Nilma. Eu sempre lembro dessa irmã quando eu falo dessa coisa, que ela formou-se advocacia, era professora de escola dominical e mandou uma carta para o pastor dela. A partir desse ano eu não quero mais não, porque eu tenho muita coisa e a igreja está muito devagar, eu estou meio enjoada, não sei o quê. O pastor, o que é que eu posso fazer, irmã? Você não quer mais? Não. O que é que o pastor pode fazer quando o irmão chega para ele e entrega? Nada. Agradecer e orar. Vá-se embora, faça o que seja feito à vontade de Deus. Né? Tem pastor que fica quase doido. Eu não. Esse meu tempo passou, faz tempo. Não quer não é contigo com Deus. Tu não é serva do Senhor, tu não é servo? Então tu não está servindo a mim não. Se tu visse a Samuel, coitado de Samuel. É Deus a quem te serve. Você está dizendo não, que é a obra do Senhor. As desculpas vai ser 1000, tem todas elas. Tem a argumentação. E aqui Jonas ora. E ele disse na minha angústia. Quer dizer, ele orou angustiado. Mas quando eu leio o Salmo 46, diz o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Na angústia Deus usa de misericórdia. E ouve a nossa oração. Ouve. Já estou vendo gente angustiada chorando.
Que o que tem de menino dentro de igreja, eu não vou não, porque ninguém gosta de mim. Não gosta de quem, irmão? Não gosta de quem, irmão? Ai, meu Deus. Quase 3 décadas aqui dentro, eu tenho visto tanta coisa. 20 anos no pastorado, 6 anos de evangelista. 1994. Até agora eu fico, Jesus, só o Senhor tem misericórdia. Mas a obra segue, viu? E diz o texto que ele começa a orar. Veja a oração dele, irmão, é rápido. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, por isso que eu estou angustiado, e a corrente me cercou, e todas as ondas, tuas vagas, têm passado por cima de mim. Mas vem coisa para cima da gente, viu? Só Deus livra, só Deus livra, só Deus. Eu tenho tentado fugir tanto desses assuntos, porque alguém pensa que é mensagem de carapuça. Deus me livre, que Deus me impuna, se for. Eu digo isso sem temor, sabe, irmão? É mensagem que o Espírito Santo coloca no meu coração. Avisa lá que eu estou mandando gente para um lugar, estou indo para o outro. Eu mandei para um lugar, mas só que ele está pegando o barco e indo para outro, porque quer fazer o que quer. Esse então eu vou pregar, meu Deus. E tu tenha misericórdia de mim, porque eu vou pregar a tua palavra. E eu estou aqui na EBT até o dia que o Senhor quiser. Mas eu não quero estar aqui com enrolação, não. Eu quero pegar a tua palavra. Eu quero que o Senhor mande o que o Senhor quiser. Não é que o povo quer ouvir o que tu queres. E tem gente de ir para Nínive, está correndo para outra cidade. Aí vem coisa no caminho. Olha o que é que diz o texto. Eu disse, olha a oração. Eu lembrei até daquele profeta, aliás, do Ezequias. Vê o que foi que ele disse. Está no verso número 4. Lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver teu templo na tua santidade. Tu lançasse, as águas me cercaram até a alma. É uma poesia muito linda. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Irmão, se enrola tanto. Eu não conhecia ainda, deixa eu dizer uma coisa à igreja. Se você conhecer e disser que está bem, eu não conheço uma pessoa que deixou a obra, que deixou a igreja, que deixou os caminhos do Senhor e está bem. Se disser que está bem, não é verdade. Quem deixa Jesus não está bem coisa nenhuma. Quem deixa de fazer sua obra, ele é quem disse isso. Não é um problema meu, é a Bíblia. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, quem lembra? Não é aprovado por Deus. Pelo menos para entrar no reino do céu. A obra de Deus é urgente, irmão. Tem que ter pessoas cheias de amor para fazer a obra, que suporte as perseguições, que suporte as lutas dentro de casa, fora de casa, no caminho, mas tem a obra do Senhor e vai fazer com alegria. E ele aqui com a tristeza na alma, ele disse que estava arrasado. No verso 6, eu desci até os fundamentos dos montes, o ferrolho da terra, correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. E olha que oração linda, olha que oração linda, verso 7, diz assim o texto: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração num templo da tua santidade. Quando eu estava desfalecendo, tem que só vai aprender quando estiver desfalecendo. Está lá nas vidas, mas Senhor, misericórdia, foi mal. Eu não me lembro, nunca mais a gente colocou aqui aquela peça Mãos Vazias. Eu queria que colocasse de novo. Mãos Vazias eu já escutei desde a minha adolescente. Sabe por que tem essa peça? Porque tem uma palavra de Jesus que diz assim: ninguém se apresenta do Senhor com as mãos. Trabalhe com amor. É perseguição, é você trabalhando, é as coisas apertando em você. A obra de Deus não, é coisa cercando, porque a gente não pode deixar. E nesse tempo a gente precisa mais se chegar a Deus do que nunca. Quem achar que essa mensagem é minha, fique tranquilo. É com você, mas pergunta a Deus. Quem for santo, seja mais santo ainda. Quem for justo, seja mais justo ainda. Quem for aplicado, se aplique mais ainda. Porque Deus tem uma recompensa. Porque Deus não é injusto para esquecer o teu trabalho, nem o meu. Deus não é injusto. E na hora certa, Ele diz: eu vou te ajudar. Eu vou fazer milagre da tua vida. Tu te lembra, Senhor, que eu andei em teus caminhos? Tu te lembra, Senhor, que eu fui fiel? Tu lembra, Senhor, que eu andei na tua presença? Aí Deus, profeta Isaías,
volta e diz a meu servo que eu vi a oração, diz que eu vi as lágrimas, diz que eu vi que ele tinha pouca força, mas nunca me abandonou, ficou lá de joelho, e eu vou ajudar, e eu vou curar, eu vou dar 15 anos de vida, eu vou lutar contra teus inimigos, eu vou dar paz na tua cidade, eu vou fazer, porque você se quebrantou diante de mim. Que oração corajosa, forte. Mas tem a pessoa que é um zelo em tudo, mas na obra de Deus é quase empurrando com a barriga. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero ter nessa oração, porque ele disse que quando desfalecia a alma dele, eu me lembrei do Senhor. A oração de Jonas, intensa, 2:1. A sua fé foi forte, porque agora ele estava dizendo, eu estou morrendo, e teve uma fé forte. A sua angústia, mostra no versículo 4. A situação desesperadora, está no versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos montes, num ferrolho da terra. Isso é uma poesia. Correram-se sobre mim para sempre, mas tu, Senhor, livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus, obrigado pelo livramento. Eu nem merecia, o Senhor me deu livramento. Oração de Jonas. E para encerrar essa oração, veja o verso 8. Isso aqui fala muito ao meu coração, esse versículo 8. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. O que é que você anda observando tanto? Chegou um irmão para ele. Essa aí todo mundo conhece. Chegou o irmão para o pastor e disse, pastor, estou saindo da igreja, viu? Mas meu filho, por que você está saindo da igreja? Então é povo fofoqueiro. Um povo fala mal e fica me perseguindo. Eu não vou mais, pastor, ficar nessa igreja não. Estou saindo, eu vim dizer porque eu acho tudo legal. E o senhor não vai me ver aqui, eu estou saindo da igreja, viu? Aí o pastor, está certo, mas antes de você sair, eu queria que você fizesse uma coisa para mim, por favor. Todo mundo acho que já leu essa historiazinha. Ele pegou uma bandeja e colocou um copo com água para esborrando. Fez, olha, eu quero que você dê uma volta na igreja todinha com esses copos e olhe, não caia um pingo d'água. Depois eu quero falar com você uma coisa. Eu senti de Deus fazer isso para você. Aí ele pegou a bandeja e foi lá, né? E a igreja, ele librava os irmãos e olhava para a bandeja e o copo cheio de água, porque o pastor disse que ele tinha que rodear depois, porque ele tinha uma coisa para lhe dizer. Aí quando ele terminou, rodeou e foi para o pastor. Olha, pastor, não caiu nada, nem um pingo. Aí o pastor, parabéns. Você rodeou a igreja, viu muita gente? Tem muita gente. Você viu ele falando de alguém? Não vi não, pastor. O senhor viu eles fofocando? Não vi não. O senhor viu alguma desses zombando de você? Não vi não. Alguém falou mal de você? Eu não vi, pastor. Eu estava olhando para o copo. Eu falei, olha para Jesus, meu filho. Olha para Jesus, meu filho. Mas tem gente, é todo ano, é um mistério. Eu acho que é para ficar, fica, irmão. Não, irmão. Deus tenha misericórdia de mim e de você. Seja feita a vontade do Senhor. Porque eu acredito que quem pede para sair é porque conversou com Deus e Deus autorizou. Saia. Né? Deus não quer que você trabalhando mais não. Eu não sei que Bíblia está isso, mas você me explica. Eu não quero mais você trabalhando na obra dele. Porque parece que a Bíblia fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E Jonas, querendo ou não, viu essa mensagem. E terminando o versículo de número, diz que quem observa as vaidades, deixa a própria misericórdia. Mas eu, olha Jonas mudando tudo. Te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. E o que votei, pagarei. Esse voto de Jonas foi aonde? O que vocês acham? Onde foi esse voto dele? Lá na UTI, no final, lá no fundo do mar. Você sabia que tem gente com as coisas da pé, mas faz promessa a Deus. Ah, se eu sair daqui, se eu sair daqui, se eu sair daqui. Eu fui visitar um irmão no câncer terminal, em respeito a toda a família. Não direi nome, mas isso aí é uma palavra fiel e verdadeira. A esposa dele, do nada, um menino com 32 anos. Não tinha histórico de doença, de nada. De repente, eu orei pelo carro dele, que ele ganhou, comprou um carro, e eu fiz uma oração. Né, Charles? Ah, lembra. Quem foi visitar ele? Pastor, eu comprei um carro, feliz, a esposa. E eu agradeci a Deus, que deu o livramento, que você usa esse seu carro por muitos e muitos anos. Era até um golzinho daquele meio quadradozinho, aquele naquela época, né? Carro bom. Aí ele ficou contente, pastor orou, e saíram lá, sai na paz. Depois, semana depois, a esposa dele disse, pastor, meu marido sentindo dores, surgiu uma dor, não sei de onde, e eu queria que o senhor fosse visitar ele. Mas se você está em casa? Ele falou, não está em casa não. Ele está no hospital e ficou internado. Internado? Foi. Aí eu fui para lá, no hospital, marquei o encontro, e fui lá numa tarde, e quando eu cheguei lá no hospital, estou terminando com essa história. Cheguei lá no hospital, ele já estava numa sala sendo assistido, era uma UTI, eu me apresentei como pastor, entrei lá na UTI, mas ele estava acordado e consciente.
Aí eu disse, ei, rapaz, o que é que tá fazendo aqui? E o carro? Aí para começar com ele, puxar assunto, né? Ele fez assim, mas pastor, eu nunca esperava que acontecesse isso comigo. Minha mulher é tão boa para mim, eu ruim, a igreja quando eu quero, não sei o que, não sei o que. Começou a falar um monte de coisa. Eu disse assim, mas Deus é dar oportunidade, vamos lá. Vamos lá. E falei, então quando eu sair daqui, o senhor prega no meu culto de gratidão? Combinado, eu vou pregar no seu culto de gratidão. Aí saí de lá. E eu vi que ele estava perdendo força. 32 anos. Depois de 2 dias, eu soube, a esposa dele ligou para mim, veio a óbito. Veio a óbito. E o outro aqui no culto matinal, Claudion, disse, ô, o senhor vai, pastor, está querendo falar com o senhor agora. Eu fui bater, esse aí mora no sítio dos Pintos, não, sei lá, Alto do Mesquita, fui para lá. Não, assim que eu ficar bom, você vê o senhor. Ô irmão, e o tempo é da gente? Serve a Deus como tu estás, com alegria, com amor. Não espera ficar doente numa situação, ou o navio querer se partir, ou pegar fogo. Não, sirva agora com alegria. Olha o que o texto diz para terminar. Vamos ficar de pé, os irmãos podem ficar de pé, por favor. Versículo 10, terminando. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. E levantou-se Jonas e foi para Nínive. Não podia ter ido antes, né? Parece que tem que passar pelo processo mesmo, né? Mas ele é oleiro, que ele tenha misericórdia de mim, que prega essa mensagem. Nem preguei para agradar ninguém, nem preguei para entristecer ninguém. Eu preguei o que Deus colocou no meu coração. Que Ele nos ajude. As oportunidades que Ele tem nos dado. Você pode inclinar sua cabeça, fechar seus olhos. Obrigado a Deus por mais uma quarta-feira. Obrigado porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem dado uma missão, um chamado para cada um de nós. E às vezes não compreendemos, ó Deus. E muitas vezes colocamos tantos obstáculos, ó Pai. Mas o Senhor conhece nossas vidas, ó Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, especialmente pela IEBT. O Senhor tem me dado paz no meu coração. Quando eu converso com a diaconisa Maísa, com a comissão de indicação, eu vejo que graças a Ti, ó Pai, está tudo certinho, ó Pai. É o Senhor que faz isso. Quero te agradecer porque o Senhor tem levantado, ó Pai. E de coração te agradeço, ó Deus, que o Senhor tem me livrado disso, ó Pai. Pelo contrário, na IEBT, teus servos sempre querendo renovar, sempre querendo trabalhar. Toda a glória seja dada ao teu nome, ó Pai. E no primeiro domingo de dezembro, na Assembleia Geral, serão aqui, ó Deus, confirmados, através de uma Assembleia, a eleição. Nós não sabemos o que vai vir em 2021, ninguém sabe, mas nós já nos comprometemos com o Senhor, que queremos continuar fazendo a tua obra, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela essa mensagem de Jonas, que tem tantos ensinamentos. Peço que o Senhor nos leve em paz para nossos lares. E, ó Deus, nos dá a oportunidade, mais uma noite de sono, de paz, leva-nos em paz. Segundo a tua vontade, ó Deus, nos traz aqui para o matinal, para orar. Eu sinto essa necessidade no meu coração, ó Pai. Tu sabes, ó Deus, que eu falo a verdade e não minto. Eu sinto a necessidade de orar. O Senhor tem renovado minhas forças e as forças de muito aqui, ó Pai. Levanta o grupo MCM, ó Pai, com mais alegria que amanhã à noite. Levanta os homens EBT, ó Pai. Independente de aniversário, que todos venham, Pai, para te adorar, ó Pai. Ajuda a juventude, ó Pai. Desperta nossos jovens, que já têm feito um trabalho, conferência. Mas a nossa oração é que cada dia mais eles sejam vigorosos. Os adolescentes, as mensageiras, os embaixadores, as crianças, ó Deus. Tenha misericórdia dela, que esse momento está tão difícil. E o Senhor possa assistir cada uma delas, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo culto, pelos louvores. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra nos traz sempre lições. Nos ajuda, ó Deus, a obedecer. Ó Deus, que não aconteça nenhuma tragédia em nossas vidas, para perceber, ó Senhor, a vocação que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Não foi nenhum homem, quem dá é o Senhor. Foi o Senhor que constituiu Jonas profeta. Por isso que o Senhor confiou nele, ó Pai. Obrigado por tudo, por essa noite. Eu oro em nome de Jesus, ó Pai. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão
e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Uma boa noite para todos, noite de bênção, noite de paz. Que Deus continue iluminando as nossas vidas. Amém.